Quantas vezes você se viu afundando na falta de energia ao acordar, arrastando-se para fora da cama sem entusiasmo, sem motivação e se perguntando se há um jeito de se livrar dessa preguiça matinal? A parte da manhã do dia muitas vezes parece um campo minado de desânimo, te deixando preso em uma rotina sonolenta, que apenas alimenta o ciclo interminável de cansaços. Mas hoje você vai conhecer ferramentas para turbinar sua rotina segundo a ciência. Então, sem enrolação, vamos lá. Essas ferramentas que vão levar sua rotina matinal em outro patamar incluem uns esquemas básicos, tipo coisas para fazer e para evitar, que preparam o terreno para você mandar bem em tudo. Às vezes, o pessoal pergunta como que faz para levantar mais peso, focar melhor ou lembrar das coisas, e a resposta sempre volta para duas coisas: dormir bem e o que eu chamo de descanso profundo fora do sono. Dormir é o lance principal, tipo a base do nosso ciclo de 24 horas. Se não pega isso direito toda hora, cai o desempenho em tudo, desde o metabolismo até o sistema imunológico e tal. Mas não é o fim do mundo se tiver uma noite mal dormida ou não dormir perfeito, dá para se dar bem. Vamos falar sobre sono, porque é importante. O esquema para a maioria é tentar pegar um sono maneiro uns 80% do tempo, 80% das noites da vida. Os outros 20%, espero que não durma bem por razões boas que você curte, mas o negócio é que tem umas coisas que você ainda pode fazer. Primeiramente, cada célula do corpo tem um ritmo circadiano, tipo um relógio interno de 24 horas regulado pelos genes. Imagina que seu corpo é uma pilha de relógios que precisa se alinhar num horário só. Por isso, quando viaja para fora, o estômago desregula ou fica mais fácil de ficar doente, ou o pensamento não está tão certo, os relógios não estão alinhados, não estão ajustados, já percebeu isso? A primeira dica para tudo, especialmente para o sono, é pegar uma luz natural nos olhos uma hora depois de acordar. Se acorda antes do sol, liga as luzes pra caramba e depois pega a luz do sol nos olhos assim que aparecer. Se tiver nuvem pra caramba, ainda tem mais luz natural vindo dessas nuvens do que das luzes artificiais. Tenta ficar de 5 a 10 minutos sem óculos de sol de manhã. Assim que o sol aparecer. Na maioria dos dias, se não todos, isso faz uma diferença enorme em várias coisas. Primeiro, regula o tal do puff de cortisol, que acontece a cada 24 horas. Vai ter um aumento no cortisol, um pico grande, é um aumento saudável, ajusta seu ritmo de temperatura, te deixa ligado, focado e de bom humor. Quer que esse puff de cortisol seja lá no comecinho do dia. O que desencadeia isso? O pulso de cortisol é naturalmente ajustado por esses programas genéticos para acontecer a cada 24 horas, mas a luz alinha isso com o horário que vira luz brilhante. Se tiver um puff de cortisol atrasado, imagina o cara que acorda e fica na cama de manhã ou fica mandando mensagem ou digitando no computador dentro de casa. Não é luz o suficiente para fazer o que estou falando. Aí sai mais pro meio-dia ou uma hora, e tá na zona morta circadiana, que é o momento que a luz chegando aos olhos faz algumas coisas, mas não regula esse pulso. Isso quer dizer que o puff de cortisol vai acontecer à tarde, o que significa que seu ritmo de temperatura vai atrasar, e isso é sinal de depressão, ansiedade e dificuldade para dormir. Muita gente até acorda cedo e passa tempo dentro de casa, coloca óculos de sol, entra no carro ou pega um ônibus e vai trabalhar, e às vezes tem nuvem no céu e a pessoa acha que não tem sol. Não precisa encarar o sol, nunca olha diretamente para nenhuma luz tão forte que vai te queimar. Por favor, não faz isso, e pisca quando precisar. Mas os raios indiretos do sol acionam mais células nos olhos chamadas células ganglionares de melanopsina. Essas células ganglionares são nossos neurônios, mandam um sinal para o hipotálamo. Aí, o hipotálamo solta um peptídeo que é um sinal de acordar para o seu corpo inteiro e marca o horário para o início da liberação de melatonina 16 horas depois. Melatonina é o hormônio que dá sono e vontade de dormir. Imagina se não pega essa luz até umas horas depois, tudo fica fora de lugar e você quer dormir, não sabe por que tá ligadão às 11h30 ou meia-noite, e tudo fica bagunçado. Outra coisa, dá para pegar luz brilhante de eletrônicos de manhã, mas não é suficiente. Precisa de fótons do sol. Agora, se mora lá no sul do Rio Grande do Sul no auge do inverno.
Tipo o Alasca brasileiro, por exemplo. Beleza, não comprar um simulador de luz pode sair caro. Pega uma dessas caixas de luz de LED para desenho. São bem baratas comparadas, acha no Amazon. Não tenho nada a ver com essas marcas, mas são fáceis de achar. Uns 100, R$ 170, bota na mesa e olha aquilo uns minutos de manhã. Mas é melhor do que ficar no escuro. Depois, quando o sol aparecer, dá uma saída. Isso faz um efeito gigante por uma razão muito importante. O sinal que chega dos olhos para o hipotálamo também se cedilha ativa a liberação do negócio chamado neuromodulador dopamina. A gente ouve muito falar da dopamina como uma molécula que faz a gente se sentir bem. Dopamina, dopamina, dopamina. Mas o papel principal da dopamina no cérebro e no corpo é impulsionar a motivação, o desejo e a busca. Não é a molécula do prazer, é a molécula da treta, é a energia vital. A dopamina é, na real, a molécula de onde vem a adrenalina e a epinefrina. E você pode notar que falamos que queremos sol, e isso também faz você se sentir bem. Por quê? Pense em animais que se reproduzem por temporada, tipo existe a raposa ártica. No inverno, ela é branca, mas no verão tem pelos mais escuros. Tem até uma conexão da luz para a dopamina para a produção de melanina na pele e na pelagem. Então, animais que mudam de cor por causa da luz, isso é tudo mediado pela dopamina. Adivinhe o que mais acontece? Os órgãos genitais crescem. Tem uns bichos que em humanos mostraram um estudo top que pessoas que pegam de 20 a 30 minutos de luz na pele. Esse estudo foi feito em Israel. Então usaram uma quantidade certa de roupas, mas sem mangas, sem chapéu, sem óculos de sol. Orientaram a sair 20 ou 30 minutos 3 vezes por semana só no sol, idealmente com shorts também. Mediram testosterona e estrogênio em homens e mulheres, e teve aumento significativo nos dois, e todas as paradas associadas ao aumento da paixão, e tal. Isso foi o que mediram no estudo. Por quê? Bom, acontece que a luz nos olhos, mas também a luz na pele. A pele é um órgão endócrino. Não é só para tatuar, botar brinco e vestir roupa. E na real, tem uma conexão envolvendo uma molécula chamada P53. E os queratinócitos são essas células da pele que, quando a luz ultravioleta B penetra na pele porque pode penetrar superficialmente, ela ativa esses queratinócitos para estimular uma via que libera dopamina no cérebro e no corpo. Então, você se sente melhor quando tá pegando luz nos olhos e na pele, e tá aumentando testosterona, epinefrina e dopamina. Por isso que se sente bem nos meses de verão. O pessoal na Escandinávia, lá no norte da Europa sabe disso, é meio uma febre da primavera nos meses de inverno. Nos meses de inverno. Quer dar o máximo para dobrar ou triplicar o tempo que passa fora de manhã. Então, em vez de 10 minutos, faz 30 minutos. A gente tá ligado em ficar com sono e dormir. Aí, é o sistema nervoso parasimpático assumindo. Quanto mais tempo fica acordado, mais acumula uma parada chamada adenosina no cérebro e no corpo. A adenosina ativa o sistema nervoso parasimpático, suprime o sistema nervoso simpático. Quando dormimos, a adenosina é mandada para baixo. O que é cafeína? A cafeína bloqueia os efeitos da adenosina, tipo os lances químicos. Então, se acorda de manhã e não dormiu tanto quanto queria, o que significa que está com sono, quer dizer que ainda tem adenosina acumulada no seu sistema. Digamos que pega café na hora, beleza, suprime a ação da adenosina e fica mais ligado. E aí o que acontece? O efeito do café passa, a adenosina gruda nos receptores com mais força, e vem o sono da tarde. Então, uma prática bem útil é adiar a hora de tomar café por 60 a 90 minutos depois de acordar, deixar a adenosina ser eliminada, porque não é só no sono que ela some, também é nesses estados sonolentos de manhã. Só permita que isso seja explicado. A outra coisa que limpa isso é o exercício, exercício. Então, quando você se levanta de manhã e está meio sonolento, e seu cérebro fica dizendo eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, mas você toma 2 litros de água e treina, você elimina a adenosina. Agora, eu gosto de beber cafeína antes de treinar ou durante o treino. Sou fraco desse jeito, mas para pessoas que têm uma queda à tarde, isso pode fazer muita diferença. Talvez comece levando isso para fora em 15 minutos por dia. A maioria das pessoas que faz isso diz: nossa, eu não entendia por que à tarde eu estava caindo de sono. Isso realmente ajudou muito. Então, deixe-me perguntar a você: tenho uma ideia para você. A que horas você costuma acordar? Geralmente entre 4 e 5 da manhã. Ok,
Para a maioria das pessoas vai ser mais tarde provavelmente, mas para você isso significa que você está acordando por causa de um alarme. Mas se for seu horário natural de acordar agora, sem alarme, isso significa que sua temperatura está começando a subir nesse momento. É por isso que você acorda. Esse aumento de temperatura corporal desencadeia a liberação de cortisol. E 2 horas antes disso, para você, por volta das 2h30 da manhã. É o que chamamos de seu mínimo de temperatura. É quando sua temperatura está mais baixa que vai estar no ciclo de 24 horas. Então, você acorda por causa do aumento da temperatura do corpo. Esse aumento de temperatura do corpo desencadeia o aumento do cortisol. E visualizando a luz nesse momento, você treina. Você garante que isso aconteça no mesmo horário no dia seguinte. Os relógios do seu corpo estão sincronizados com esse pulso de cortisol. Visualizar luz brilhante de manhã ancora isso. Quando dizemos sincronizado, é por meio de um circuito que envolve células nos olhos e células no hipotálamo, que então se comunicam com o resto das células do corpo por meio de um sinal, um peptídeo que é liberado, garantindo que a temperatura comece a subir. E por volta de 2 ou 3 da tarde, você atingirá sua temperatura máxima. Pode se sentir um pouco sonolento nesse momento, mas na verdade é o momento em que seu sistema digestivo, todos os seus sistemas, estão funcionando na capacidade máxima, e então vai começar a diminuir. A meta aqui é aumentar a temperatura corporal para ficar acordado e diminuir a temperatura corporal para dormir. Se seguirmos esses temas, muita coisa se encaixará naturalmente. Exercitar-se aumentará a temperatura corporal. Paradoxalmente, entrar em um chuveiro frio ou água fria, todos dizem que deve te deixar frio, certo? Bem, se você ficar lá por muito tempo, você pode ficar hipotérmico, mas lembre-se do exemplo do termostato. Você tem uma pequena área no cérebro chamada área pré-ótica medial. E se você esfriar a superfície do seu corpo, adivinhe o que acontece? A temperatura central do corpo aumenta. Então, se você for fazer banhos de gelo ou chuveiros frios, eu diria que faça, melhor do que nada. Existe um artigo interessante publicado no Jornal Europeu de Fisiologia em 2000 que fez pessoas ficarem em cadeiras na água de uma piscina. É uma ótima maneira de conduzir um experimento, sempre digo, quando as pessoas perguntam sobre banhos frios. Não há muitos experimentos sobre banhos frios porque, pense bem, é muito difícil controlar todo mundo debaixo do chuveiro da mesma maneira. E se você coloca alguém na água até o pescoço em um experimento, você deve saber o que está fazendo. Então, eles fizeram pessoas entrarem em água razoavelmente fria, 15 graus Celsius, não é tão frio, mas tiveram que ficar lá por 1 hora, ou tiveram pessoas entrarem em água muito fria, algo em torno de 4 graus, por apenas 20 segundos. Agora aqui está o que é realmente interessante. O choque ao qual você se referiu é uma adrenalina, também chamada epinefrina, e ela é liberada das adrenais, obviamente, mas também de um local no cérebro chamado locus ceruleus, uma pequena área no tronco cerebral que depois espalha pelo resto do cérebro com epinefrina e desperta o resto do cérebro. Então, esse choque ocorre no cérebro e no corpo, e na verdade o que está no corpo não ultrapassa a barreira hematoencefálica. Então você é um sistema de duas partes. Quando esses dois sistemas estão alinhados é bonito. Quando esses dois sistemas estão fora de sincronia, não é bom. Então, entrar em água fria é o choque nos primeiros 30 segundos para a maioria das pessoas não treinadas. O seu córtex frontal, que controla a tomada de decisões, é basicamente suprimido em sua atividade, enquanto outras áreas são aumentadas. Então, entenda que o pânico é exato. Entenda que isso passa. Então, o que acontece é que quando você sai da água fria, seja por um período mais longo a 15 graus, ou por um curto período, eu odiaria ouvir que as pessoas só fazem por 20 segundos, mas talvez de 1 a 3 minutos a 4 graus ou algo assim, há uma liberação longa de dopamina e epinefrina. Isso foi mostrado no estudo em humanos porque as pessoas sempre dizem que isso só acontece em ratos. Não, em humanos. E esse longo arco de dopamina leva a quase o dobro ou mais de dopamina e epinefrina. Em um livro chamado Nação da Dopamina, ele trabalha com vícios. O autor dirige uma clínica de vícios com diagnóstico duplo em Stanford. Ele falou de um paciente que basicamente ajudou a se livrar da dependência de coca em pó fazendo banhos frios, porque era a única coisa que proporcionava a ele uma liberação de dopamina que imitava levemente sua dependência de coca,
e permitiu que ele se desintoxicasse com um comportamento mais saudável. Agora, não estou dizendo que é equivalente a uma droga como coca, mas estou dizendo que é uma decisão melhor do que uma droga como coca, por razões óbvias. Então, esse efeito de melhoria de humor que você sente depois é real, é baseado em um efeito neuroquímico real. E essa dopamina e epinefrina se combinarão com o aumento da temperatura pelo cortisol, mais a luz, mais o exercício, todas as coisas que aumentam a temperatura central do corpo. Agora você tem um aumento da temperatura central do corpo, você criou uma liberação de dopamina e epinefrina, você criou um verão dentro do seu corpo. Eu não me importo se você mora em Curitiba no auge do inverno ou em algum lugar tão frio quanto o Rio Grande do Sul, você está criando o verão dentro do seu corpo ao fazer isso. Agora, se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro e é verão, e você fica dentro de casa, mexendo no celular, não faz nenhum movimento até a tarde, o que não é bom, o exercício à tarde tem benefícios importantes, e você está deitado na cama, ou apenas andando pela cozinha, e colocando óculos de sol, e indo para o trabalho. Adivinha? Você está criando um inverno do sul dentro do seu corpo, apesar de o sol estar brilhando. Se você está se perguntando por que está um pouco deprimido, seu metabolismo está mais baixo, sua produção de testosterona está um pouco mais baixa do que você gostaria, pode haver outras razões também, é claro. Mas novamente estamos falando de moduladores. Não estou dizendo que pegar sol nos olhos de manhã vai deixar sua testosterona perfeita. Resumindo, o que estou dizendo é que você está criando um ambiente interno por meio de coisas que aumentam a temperatura central do corpo, dopamina, epinefrina, etc. E isso deve ser feito relativamente cedo no dia. Obrigado por assistir. E se você quiser aprender como aumentar o seu foco para ter um dia mais produtivo, veja este vídeo aqui e também para conhecer mais ferramentas para uma vida alta, performance, excelente saúde mental e física, se inscreva no canal Altamente Eficaz.